Bom dia, gente. Então, para dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouco sobre o aparelho digestório. O aparelho digestório talvez seja uma das aulas mais longas que a gente vai ver aqui, porque existem muitas particularidades entre as espécies, principalmente entre as espécies dos animais de produção, né? Então a gente vai ver aqui basicamente os ruminantes, o equino e os suínos. E a gente vai seguir a mesma lógica das aulas. A gente vai falar um pouco sobre a, a função e a forma das estruturas. A gente vai dividir essa aula em algumas partes. Então essa primeira parte é uma parte mais introdutória e que a gente consegue generalizar para a maioria dos mamíferos de produção. Então, a função do aparelho digestório. Para os nossos órgãos, para o nosso corpo se manter intacto e realizar as atividades do dia a dia, a gente precisa de energia, a gente precisa de nutriente. E quem fornece esse nutriente, quem fornece essa energia, quem fornece os meios pelos quais o nosso corpo vai conseguir manter a homeostase, ou seja, vai conseguir manter a condição natural dele saudável, são os alimentos. Então, o aparelho digestório ele serve para captar esse alimento, transformar esse alimento e depois excretar o que ele não quer mais. Então, inicialmente, ele faz a apreensão. O que é a apreensão? É segurar esse alimento, captar esse alimento. Então, vamos supor que o animal coma capim, ou feno, ou ração. Ele vai pegar esse alimento. A partir do momento que ele pega esse alimento com a parte já do sistema digestório, do aparelho digestório, que são os lábios, os dentes, a boca. Então ele faz a apreensão desse alimento, ele faz a mastigação, a deglutição, que nada mais é do que o ato de engolir esse alimento, a digestão. O que é digestão? É transformar o alimento num outro produto que ele consiga absorver. E ele também faz a expulsão dos resíduos, que saem em forma de fezes, porque nem tudo que o indivíduo se alimenta vai ser utilizado para produzir energia, vai ser utilizado para captar aminoácidos, então a parte vai ser excretada em forma de fezes. O aparelho digestório ele vai desde a porção mais rostral aqui da cabeça, mais especificamente os lábios, e até a porção mais caudal do corpo do animal, que é o ânus. Então, essa região, deixa eu pegar o pointer aqui. Essa região mais rostral, ele vai utilizar para fazer a apreensão do alimento. Aqui a gente usou um cachorro como modelo, mas isso serve para todos os outros mamíferos que a gente vai estudar. Então, a região da boca, cavidade oral, faringe, que a gente já falou um pouco de faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Vamos começar então pela porção mais inicial do sistema digestório. A porção mais inicial é a boca. E a boca não é só a cavidade, e sim os elementos que estão no interior dela. Então a boca é composta pelos lábios, que é a primeira parte, bochecha, gengiva, dentes e língua. Então vamos falar de um por um. Lábio, bochecha e gengiva. Lábios são essas estruturas que eu já falei para vocês que na aula de introdução à anatomia, que a gente usa os termos geralmente rostral, caudal, dorsal, ventral, e o lábio é uma das exceções, que a gente usa os termos superior e inferior, ao invés de usar o termo dorsal e ventral. Então o lábio ele é utilizado para captar um alimento, para identificar alguma estrutura, para fazer a apreensão do alimento, dependendo do animal. As bochechas servem para segurar esse alimento no interior da cavidade oral, e a gengiva é a continuação do lábio, só que internamente, e ele aborda, ou seja, ele abraça os dentes para proteger o alvéolo dentário, que é a região onde o dente está encaixado. Então aqui a gente consegue ver um pedaço da gengiva, aqui a bochecha do animal. A bochecha
é feita de músculo também, vocês conseguem até contrair essa bochecha. É um músculo chamado de músculo bucinador. Músculo bucinador, é o músculo da bochecha. Aqui a gente tem a bochecha, ó, numa vista interna, os dentes, aqui a gente tem o palato, um pedaço da língua, a gente vai falar tudo isso daqui a pouco. Então a cavidade oral, ela aborda não só a parte interna, como essa parte que fica entre a gengiva e os lábios, ou entre a gengiva, os dentes e a bochecha. Então a cavidade oral a gente separa em dois segmentos. O vestíbulo oral, que é esse que está pintado em verde, essa figura da direita é o corte transversal do focinho do animal. Então aqui a gente vê a cavidade nasal, ó, com as conchas, aqui os espaços, né, os meatos. Aqui a gente vê a cavidade oral, aqui a língua cortada transversalmente. Então a gente separa a cavidade oral em dois compartimentos, ou dois espaços. O primeiro deles em verde é o vestíbulo oral. O vestíbulo oral nada mais é do que o espaço entre os dentes e o espaço entre o lábio e os dentes, ou a bochecha e os dentes, entenderam? Então é esse espaço aqui, ó, onde a gente consegue passar a mão com a boca fechada. Esse espaço onde o indivíduo está mostrando aqui, ó, ele levantou o lábio superior e desceu o lábio inferior, e esse espaço onde eu estou passando o laser, aqui é o vestíbulo oral. Vestíbulo, vocês já aprenderam na aula passada, que significa entrada, significa início, entrada. Então, vestíbulo oral é a entrada da cavidade oral. E existe também a cavidade própria da boca, que alguns chamam de cavidade oral propriamente dita. Cavidade própria da boca, ela é delimitada dorsalmente pelo palato, ventralmente pela língua e pelos dentes, por uma parte da dentição, e cranialmente pela face oral dos dentes, então pela face mais interna aqui dos dentes. Então essa é a cavidade própria da boca, essa que está pintada em azul. Os lábios, a gente já falou que a gente chama de lábio superior e lábio inferior, e existe um ponto de união entre os dois lábios, ou seja, aqui está o lábio superior, aqui o inferior, e aqui existe um ponto de união do lábio do antímero direito e um ponto de união do antímero esquerdo. Esse ponto onde os lábios superior e inferior se encontram, a gente chama de comissura. Esse termo comissura, vocês vão ver que vai se repetir em outras matérias. Comissura é a união. Então aqui é a comissura labial. Comissura labial da direita e comissura labial da esquerda. Os lábios dos animais, dependendo da espécie, eles têm diferente função. Então essa função, ela reflete na mobilidade do lábio. Então a gente pode pegar animais como, por exemplo, os suínos, que tem um lábio bem rígido e pouco maleável. E a gente tem também o bovino, que tem um lábio extremamente queratinizado, extremamente rígido, praticamente imóvel, ele não consegue captar alimento. E na outra extremidade, a gente tem os equinos, que não aparece aqui na foto. O equino, o lábio dele é capaz de pegar o alimento, ele é capaz de beliscar alimentos com o lábio, ou seja, é um lábio muito sensível, ele consegue identificar estruturas no alimento e muito móvel, muito maleável. Ele tem uma percepção, ele tem muita terminação sensitiva nos lábios. Então, às vezes, ele consegue enfiar a cara ali no coxo, a boca no coxo, e sentir, através dos lábios, quais são as partículas que estão no coxo. Com isso, ele consegue ter um processo seletivo muito maior da alimentação dele. Ao contrário dos bovinos, o bovino ele é muito pouco seletivo. Por isso que se você tem um coxo ele contaminado com prego, contaminado com pedra, ele vai comer do mesmo jeito, porque ele é pouco seletivo, ele não consegue selecionar a comida e muito menos ter a percepção do que o que ele está comendo é um tipo de coisa ou outro tipo de objeto. No teto da cavidade oral, a gente tem essa porção mais rígida, que a gente chama de palato duro,
que é feita de osso e revestida por uma mucosa. E vocês vão ver que tem estruturas nesse palato duro que a gente vai ver a seguir. E mais caudalmente, a gente tem o palato mole. O palato mole, ele não tem mais osso, ele é só uma prega de mucosa. E tanto o palato duro quanto o palato mole, eles são responsáveis por fazer o papel de teto da cavidade oral. O palato, ele divide a cavidade nasal da cavidade oral. Quando o palato tem um defeito, a gente tem uma comunicação dessa cavidade, que é uma fenda palatina. Então aqui, ó, a gente está vendo o palato duro, tanto na imagem da esquerda quanto na imagem da direita. Esse indivíduo aqui é um equino. Eu sei disso principalmente pelo lábio e pelo tipo de rugas palatinas, que são essas estruturas, e porque ele tem dentição. O ruminante, a gente vai ver que não tem dentição na arcada superior. O bovino aqui, ó, a gente vai ver que o bovino, ele apresenta, no lugar do dente, ele apresenta essa estrutura aqui, ó, bem rígida, bem queratinizada, que a gente chama de pulvino dentário. Então, essa estrutura aqui é o pulvino dentário. Aqui na região central do pulvino dentário, a gente vai encontrar uma papila, chamada de papila incisiva, porque essa região é onde ficariam os incisivos, que são ossos. E aqui também tem um osso chamado osso incisivo. Então essa estrutura aqui é a papila incisiva. A gente vê isso em todos os outros animais, inclusive em nós humanos. Se a gente passar a língua caudal ao incisivo, a gente consegue perceber uma estrutura em relevo. É a papila incisiva. Essa papila incisiva ela é uma comunicação com o órgão vômero-nasal, que eu falei para vocês na parte de respiratório. E aqui ainda no palato duro, a gente encontra essas rugas, que a gente chama de rugas palatinas. E entre as rugas palatinas, bem no centro, a gente encontra a rafe palatina, que aqui dá para ver melhor. Ó. Em alguns animais, essa rafe palatina é mais delimitada, em outros é menos. A rafe palatina nada mais é do que a união do palato do antímero direito com o palato do antímero esquerdo. Então a gente vê essa linha aqui, ó, rafe palatina. E as rugas palatinas, elas estão dispostas sempre caudalmente. Então é como se fossem cristas de onda dispostas caudalmente para facilitar a deglutição do animal, do alimento. Então o alimento ele vai sempre em sentido caudal, ajudado, claro, pela língua, pela bochecha, pelos dentes e também pelas rugas palatinas. Então aqui a papila incisiva que eu já mostrei, isso aqui é na arcada superior, onde a gente tem o pulvino dentário. E aqui, ó, na arcada inferior, a gente vê essas duas estruturas. Não confundam a papila incisiva com essas duas estruturas aqui, ó. Todos os animais possuem também essas duas estruturas do assoalho da cavidade oral. O nome delas é carúnculas sublinguais. E essas carúnculas sublinguais é onde desembocam ductos salivares. Então, uma parte da saliva cai na cavidade oral através dessas carúnculas sublinguais. Todos os animais apresentam isso. Então, agora que a gente falou de assoalho da cavidade oral, teto da cavidade oral, vamos falar de língua. A língua tem uma função importantíssima para todos os animais. Alguns animais possuem a capacidade de captar alimento, como é o caso do bovino, por exemplo. Aqui vocês conseguem ver, ó, ele consegue pegar a língua dele e abraçar o alimento e puxar o alimento. Geralmente o bovino ele rasga, ele puxa o alimento com o auxílio da língua e dos lábios. Diferente do equino, né? O equino geralmente ele não puxa o alimento, ele corta o alimento. A gente vê isso muito claramente no pasto de equino e de bovino, que ele é cortado de uma forma completamente diferente. Então a língua tem a função de apreensão do alimento, de sentir o gosto desse alimento, que a gente chama de gustação, de tato, muitas vezes o animal consegue perceber partículas diferentes através da língua. Ele auxilia na mastigação, conduzindo esse alimento para a face oclusal dos dentes, ou seja, quem vai fazer a mastigação do nosso do nosso alimento é o dente. Só que o alimento tem que ir para a face onde o dente macera o alimento. E quem empurra o alimento de um lado para o outro é a língua, que auxilia, né? É a língua, ela não é a única responsável. Deglutição, ou seja,
enviar o alimento para o esôfago, sucção para os animais que são lactantes, por exemplo, que ingerem leite ainda, e termorregulação, a gente vê isso muito claramente nos cães, né? Dos outros animais a gente vê um pouco menos. Mas no cão, que a gente vê com uma língua para fora, é trocando ar com o ambiente, trocando calor com o ambiente. A gente tem a língua, aqui a gente vê a língua do suíno, do lado esquerdo, bovino, caprino e equino. E a gente vê que a língua dos pequenos ruminantes, dos ruminantes de modo geral, bovino, caprino, bovino, se tivesse aqui, apresenta essa protuberância aqui bem forte que os outros não têm. Essa protuberância aqui é o torus lingual. Essa do equino aqui, ela não é tão forte, não é tão rígida e não é da mesma forma que a dos ruminantes. Então os ruminantes apresentam essa porção bem rígida, queratinizada, chamada de torus lingual. O torus lingual auxilia na maceração do alimento. E a gente divide a língua em 3 porções. A raiz, que é a porção fixa da língua, o corpo da língua e o ápice da língua. Então o ápice da língua é a ponta dela, a raiz é a porção fixa e o corpo é a porção que está entre a raiz e o ápice. Então aqui a gente consegue ver bem claramente, em vermelho a raiz, em verde o corpo e em azul o ápice. Vamos para a dentição agora. Os dentes têm a função importantíssima de apreensão do alimento, cortar, triturar e se defender também. Então existem animais, independente se é carnívoro, se ele é herbívoro, no momento da defesa, a maioria deles, pelo menos a maioria dos animais domésticos, acabam utilizando os dentes, né? Alguns têm predileção por utilizar coice, por utilizar a mão, o pé, mas, por exemplo, o próprio equino, ele é um animal extremamente, na fase de luta dele, principalmente de território, a gente vê isso muito, macho brigando por fêmea, ele usa demais a boca, é uma mordida fortíssima. E os dentes, eles têm características diferentes de acordo com o tipo de nutrição que o animal apresenta. E existem animais que não têm alguns dentes e existem animais que têm todos os dentes. Então vamos começar pelos incisivos. Incisivo é esse dente mais rostral aqui, ó, incisivo. Na maioria das espécies, o incisivo tem esse formato mais retangular e a parte da extremidade do dente é como se fosse uma lâmina de uma faca. Então o incisivo ele é utilizado principalmente para cortar estruturas. É uma lâmina fina, afiada, que serve para cortar estruturas. Então a gente vê aqui, ó, no bovino, no equino e aqui no cão. Os caninos eles servem principalmente para segurar a presa, para rasgar algum pedaço de carne, rasgar algum alimento, para furar a presa, para furar o alimento. Então aqui a gente vê um javali que tem um canino completamente desenvolvido, completamente diferenciado. Aqui um felino também que nem se fale, um cão. E aqui um equino, olha aqui o equino. Alguns equinos apresentam esse canino, nem todos apresentam. A gente vai falar daqui a pouco. Então a gente falou dos incisivos, os caninos e agora os pré-molares e molares. Os pré-molares e molares, eles têm uma função similar, que é a função de macerar o alimento, triturar o alimento. Como eles ficam próximos da união da mandíbula da arcada superior com a arcada inferior, ele recebe mais força ali, ele consegue quebrar o alimento mais forte. Então a gente tem mais força aqui mais caudalmente do que mais rostralmente. Então os pré-molares e molares, eles são dentes mais cúbicos. A face deles é mais quadradinha, mais cúbica, e ele tem a função de esmagar alguma coisa, estraçalhar, quebrar algum alimento. Então aqui a gente vê os incisivos, o canino que ficaria aqui, pré-molares, a gente representa com a letra P, e molar com a letra M. O pré-molar a gente pode falar com P ou com PM, pré-molar e molar. E aqui é o que a gente chama de fórmula dentária dos animais.
A fórmula dentária dos animais nada mais é do que falar quantos dentes esses animais possuem, na arcada superior e na arcada inferior. Notem que aqui a gente tem os números, só que esses números eles não representam a arcada superior inteira. Eles representam o que a gente chama de M-arcada. M é H-E-M-I. M significa metade. Então, essa linha de cima aqui, ó, é uma M-arcada, como está em cima, é M-arcada superior. Essa linha de baixo aqui é a M-arcada inferior. Então, isso daqui é o tanto de dentes que o animal tem na arcada superior direita ou esquerda. E isso daqui é o tanto de dente que o animal tem na arcada inferior, ou direita ou esquerda. E a ordem é sempre essa: incisivo, canino, pré-molar e molar. Quando a gente vê entre parênteses, significa que o número varia, pode ser de 3 a 4, mas é sempre nessa ordem: incisivo, canino, pré-molar e molar. Aqui a gente vê os dentes descidos, ou seja, os dentes de leite, e aqui os dentes permanentes. Notem uma coisa bem importante. Aqui a gente vê os equinos, ruminantes, suínos. Nos ruminantes, na arcada superior, a gente vê 0 incisivos e 0 caninos, 3 premolares e 3 molares. Na arcada inferior, a gente vê 3 incisivos, 1 canino, 3 premolares e 3 molares, arcada inferior numa M-arcada. Notem que aqui a gente está vendo 3 incisivos e 1 canino. Em algumas outras fórmulas dentárias, vocês vão encontrar com 4 incisivos e 0 caninos. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver a foto e eu explico. É mais fácil assim, mas observe que essa fórmula aqui está mostrando 3 e 1. Então aqui a fórmula dentária dos suínos. Essa aqui é outra forma de mostrar a fórmula dentária. Isso aqui também é bem comum. I é incisivo, C canino, P pré-molar e M molar. Quando a gente vê o 2 aqui, é porque essa fórmula aqui é uma M-arcada. Quando ele multiplica por 2, significa que é a arcada completa. Superior, aqui em cima, ó, 3, 1, 4, 3, e inferior, 3, 1, 4, 3. Se a gente somar essa dentição aqui, ó, 3 mais 3, 1 mais 1, 4 mais 4, 3 mais 3, e multiplicar por 2, a gente vai achar o número total de dentes do animal. Então, nesse caso do suíno, eu estou explicando um pouco mais devagar do suíno, mas é válido para todas as espécies. No caso do suíno, a gente vai encontrar, aqui a gente está vendo o antímero esquerdo do animal. Então aqui, incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3, porque o animal tem 3 incisivos na arcada superior. Como a superior do suíno é igual à inferior, eu vou contar só na superior, mas eles são iguais. 1 incisivo, 2 incisivos, 3 incisivos. Depois vem o canino superior, ó, ele tem 1 canino. Então aqui, ó, marcando 1. Depois a gente vai ter 4 pré-molares. Então aqui tem 1, 2, 3, 4 pré-molares. E 3 molares. 1, 2, 3 molares. Então essa é uma M-arcada. Do outro lado do indivíduo teriam os mesmos dentes. 3, 1, 4 e 3. Na arcada inferior, a mesma coisa. Notem no suíno como é gigantesco esse canino aqui, ó. Tanto o superior quanto o inferior são muito grandes. Eles usam muito isso para briga. Agora, olha o ruminante. Lembrem que essa fórmula aqui mostrava 0, 0, 3, 3 na superior, 3, 1, 3, 3. Olha esse daqui. 0, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 3. Só que é o mesmo animal, é o ruminante. Aqui ele considerou que ele não tem canino, porém ele tem um incisivo a mais. O que acontece é o seguinte: todos os animais eles vão apresentar embriologicamente 3 incisivos. 3. Não apresentam 4, apresentam 3. Só que no caso dos ruminantes, o canino dele, o canino inferior dele, ele fez uma modificação, uma adaptação, ele ficaria aqui na lateral.
ele seguiu o sentido rostral e ele mudou o formato do canino para ficar no formato de um incisivo. Então, se a gente olhar aqui o dente de um canino, de um bovino, a gente vai ver que aqui é o incisivo 1, vamos ver uma M arcada, ó. A gente divide a M arcada aqui. Então, incisivo 1, 2, 3. Esse dente aqui, ó, ou esse dente aqui, seria o canino. Só que olha o formato dele, ele não tem formato de canino, ele tem formato de incisivo, porque foi alterada a função dele. Ele é um animal que perdeu completamente a função do canino propriamente, que é de furar, de brigar. Ele não usa essa dentição para brigar. Então aqui para brigar, ele usa para cortar. Então para cortar nada mais justo do que pegar o canino e transformar morfologicamente num incisivo. Porém, ele de fato ele é um canino. Então as duas fórmulas estão certas. Eu particularmente acho mais correta essa daqui. Por mais que morfologicamente seja um incisivo, embriologicamente ele é um canino. Então aqui a gente vê a mesma coisa, ó. O canino aqui, ele colocou com a letra C, porque ele considerou um canino. E aqui ele colocou I1, I2 e 3, ou seja, 3 incisivos. Aqui a gente vê premolar, ele tem 3 premolares. Então aqui, ó, premolar 2, premolar 3 e premolar 4. Porque ele não tem o premolar 1 nesse indivíduo. Ele perdeu o premolar 1. Perdeu evolutivamente. E molar tem 3 também, ó. 1, 2, 3 molares. Equino. Essa aqui é a fórmula dentária do equino. E notem que o equino, esse canino aqui, ó, não são todos os equinos que apresentam canino. Nessa figura aqui a gente consegue ver bem claro, ó. Mas não são todos os equinos que apresentam canino. Existe mais em macho do que em fêmea. Porém, a gente pode ver em fêmea também, então não vem com essa... Eu já vi gente falando, tem canino é fêmea. Não. Existem fêmeas... Desculpa, tem canino é macho. Tá errado isso. Existem fêmeas que possuem canino, eu já vi. Porém, realmente, o macho tem uma maior frequência de aparição do canino. E aqui no premolar, a gente vê esse P3, premolar 3 ou 4. Ou seja, às vezes ele tem 3, às vezes ele tem 4. Quando ele tem o quarto premolar, que na verdade seria o P1, o premolar 1, ele fica aqui nessa região, que é o que o pessoal chama de dente lupino, que é esse daqui, ó. Esse aqui, na verdade, o dente lupino é o premolar 1. E só 70% dos animais apresentam esse premolar 1. E ele tem uma... muitas vezes ele incomoda quando você coloca o freio, quando você coloca o equipamento para montar no equino. Muitas vezes esse premolar fica machucando. O equipamento machuca essa região. E às vezes é necessário fazer a extração desse premolar 1, que a gente chama de dente lupino. Ele não é relacionado ao sexo. Tanto os machos quanto as fêmeas podem apresentar o lupino. Ao contrário do canino, que ele tem maior frequência no macho, mas não é exclusivo do macho. Então aqui a gente já falou da cavidade oral, terminou aqui. Lábios, palato, língua, dentes, gengiva. Vamos falar agora da faringe. A faringe a gente já comentou das 3 porções dela na aula de respiratório. Então existe a nasofaringe, a orofaringe, que é aqui onde eu estou passando o laser. A orofaringe, ela fica na porção mais caudal da cavidade e o teto dela é o palato mole. Olha aqui o palato mole. Aqui é a língua, isso daqui é a língua. Aqui é um corte longitudinal, no plano sagital mediano. Aqui é a orofaringe. Então, para a gente, o que interessa no aparelho digestório é a orofaringe, que é de fato onde vai passar o alimento. E o alimento vai passar aqui pela lateral, na região da laringofaringe, e vai subir em direção ao esôfago. Então, aqui a gente vê bem o alimento, ó. Essa região aqui é a cavidade oral, onde eu estou passando o alimento. Dei um pause no vídeo e tenta interpretar essa imagem aqui, ó.
Isso aqui é de um equino. Essa aqui é a cavidade oral, essa daqui é a cavidade nasal. A comida ela vem pela cavidade oral, chega aqui na região da orofaringe, aqui é a orofaringe, passa pelas laterais ou por cima da laringe, na região da laringofaringe, e vai para a dorsal em direção ao esôfago. O contrário do ar, ó. O ar cruza para a ventral, o alimento cruza para a dorsal. Então aqui a gente tem a orofaringe e aqui a gente tem a laringofaringe. E com isso a gente chega no esôfago do animal. O esôfago do animal, desses animais quadrúpedes, ele é gigantesco. Principalmente no equino, a gente vê um esôfago muito grande, porque o pescoço desses animais é muito grande. Então aqui a gente tem o início do esôfago. O esôfago a gente consegue, ele atravessa a região cervical, ou seja, o pescoço. Ele vai ao longo de todo o pescoço. Ele atravessa o interior da cavidade torácica, perfura o diafragma e chega na cavidade abdominal. Com isso a gente consegue delimitar 3 partes dele, ou 3 porções. A porção que passa ao longo do pescoço, a gente chama de porção cervical. A porção que passa pelo tórax, a gente chama de porção torácica. E a porção que está na cavidade abdominal, ela é a menor de todas, é cerca de 3 centímetros, porque logo em seguida já tem o estômago. Ó. O estômago é esse daqui. A porção abdominal é a menor de todas. Então essa região que chega no abdômen é a porção abdominal. Então esôfago, cervical, torácico e abdominal são as 3 porções. É um esôfago só com 3 porções. Bom, gente, vamos para a parte 2 agora de aparelho digestório. E essa parte a gente vai comentar principalmente sobre o estômago. Então a gente vai fazer um aspecto geral do estômago dos animais e classificá-los e falar um pouco principalmente do estômago do suíno e do equino, que são unicavitários, e depois em outra parte a gente vai falar dos ruminantes. Então aqui a gente consegue ver nessas figuras, essa figura da esquerda é um trato digestório de um cão, aqui de um ruminante e aqui da direita de um equino. A gente consegue ver que o estômago deles, que é esse que está marcado com o número 1, aqui é o estômago, número 1, e aqui com o número 1, diz muito sobre quem é esse animal e quais são os hábitos alimentares desse animal. Então vamos esquecer um pouco esse cão e vamos pensar agora nesse animal aqui, nesse ruminante e nesse equino. O ruminante, o equino, vamos pensar no bovino e no equino. Eles têm um tamanho, são de grande porte, são gigantescos, porém eles têm, olha proporcionalmente o tamanho do estômago do ruminante e o tamanho do estômago do equino. São completamente diferentes. O estômago do ruminante é gigantesco, gigantesco, e o estômago do equino é extremamente pequeno. Então, a partir disso, a gente consegue ter algumas conclusões. Primeiro, esse animal, o equino, ele tem um estômago muito pequeno, só que ele tem uma massa corporal enorme, ele é muito grande. Então, isso faz a gente entender, e ele come capim, a gente sabe que ele é herbívoro. Então, faz a gente entender que é um animal que, como tem um estômago pequeno, e ele come, ele é herbívoro, então ele precisa se alimentar o tempo inteiro. Então aqui ó, no equino, por esse estômago ser muito pequeno, é um animal que vai precisar se alimentar 24 horas por dia. Ele vai precisar comer, beliscar alguma coisa, porque sempre ele vai precisar enviar alimento para o restante do sistema digestório. Já o bovino não. O bovino ele consegue acumular uma quantidade gigantesca de alimento aqui no rumen, e depois que esse alimento vai ser processado, ele vai ruminar, esse alimento vai retornar para a boca para ele remastigar. Então, primeiro ele capta a maior parte de alimento possível. Geralmente ele vai fazer isso na parte mais fresca do dia, então é onde ele vai pastar, onde ele vai pegar o alimento, e nas partes mais quentes do dia, ele vai para uma sombra e ali ele vai processar esse alimento. Então ele de fato vai remastigar, ele vai diminuir a partícula desse alimento para enviar para o restante do trato digestório. Outra função interessante aqui
é de quebrar celulose. Esses animais se alimentam de vegetal. Só que a celulose ela é muito difícil de ser quebrada e eles não têm capacidade de quebrar. Quem quebra a celulose são as bactérias, os protozoários. E aqui a gente consegue ver que o bovino, ou seja, o ruminante, como ele tem um estômago muito grande e compartimentalizado, ele consegue fazer a quebra da celulose nessa região aqui. O equino ele tem um estômago muito pequeno e é unicavitário. Então a quebra da celulose vai ser feita principalmente nessa região aqui, ó, que é o seco. Que nessa figura, esse seco nem está bem desenhado. Esse seco, na verdade, ele seria desse tamanho aqui, ó. O seco de um equino ele tem mais ou menos 1,5 m de tamanho, para vocês terem ideia. Então ele é gigantesco. Então vamos falar um pouco sobre o estômago desses animais. Primeiro a gente classifica, eu já comentei um pouco, mas vamos falar aqui, a gente classifica em unicavitário e multicavitário. Eu não gosto de usar o termo monogástrico e poligástrico, porque na verdade o gastro significa estômago. Ele não é poligástrico, ele não tem vários estômagos, ele tem um estômago só. Só que esse estômago ele é compartimentalizado, ele é separado em compartimentos, só que é um único estômago. Então quando a gente fala que o ruminante tem 4 estômagos, não é o mais correto. O mais correto é a gente falar que ele tem um estômago com compartimentos diferentes. Então, a gente tem os animais que têm o estômago do tipo unicavitário e os animais que têm o estômago do tipo multicavitário. Isso é a classificação quanto ao número de compartimento. A gente tem também os animais que possuem a mucosa no interior do estômago do tipo simples, ou seja, todo estômago possui o mesmo tipo de mucosa, e a gente tem os animais que possuem do tipo composto. Composto significa que existe região do estômago que não tem mucosa, e existe região do estômago que tem mucosa. Então, nesse desenho da direita aqui, a gente consegue ver essa pintado de amarelo, é uma região que a mucosa desculpa, eu falei errado. Deixa eu retornar aqui. Existe a mucosa, todo mundo tem mucosa. Eu falei errado, desculpa. Todo mundo tem mucosa. A diferença é que alguns têm a mucosa glandular e alguns têm mucosa aglandular. Então existem os animais que têm a mucosa simples, ou seja, a mucosa inteira, o revestimento inteiro do estômago é do tipo glandular. E existem animais que têm o revestimento inteiro de mucosa do tipo aglandular e glandular. Ou seja, uma parte é aglandular, não tem glândulas, e a outra parte é glandular. Então vamos voltar para esse desenho aqui. A gente vê em amarelo, então a gente consegue ver, vamos focar aqui no bovino, no equino e no suíno. Em amarelo, ó, tem um pedacinho aqui que é aglandular. Em amarelo mostra que é aglandular. No equino, um grande pedaço aqui, ó, aglandular. Nos bovinos ou dos ruminantes, um compartimento gigantesco, na verdade 3 compartimentos, ó, esse enorme, esse aqui na frente e esse daqui, são completamente aglandulares. Então, para os animais que a gente vai conversar aqui, que são os animais de produção, basicamente suíno, ruminantes e equino, eles possuem todos eles o estômago do tipo composto, porque a mucosa dele, uma parte é glandular e uma parte é aglandular, ok? Diferente do cão e do gato, que o estômago inteiro é glandular. O estômago inteiro é glandular. Então aqui, em unicavitário e multicavitário, a gente tem equino e suíno unicavitários e os ruminantes multicavitários, ou seja, várias cavidades. Ruminante, a gente vai ter o rumen, retículo, omaso e abomaso. 4 cavidades, por isso que a gente chama de multicavitário. Então aqui a gente vê o rumen gigantesco, ó, rumen, um pedacinho do retículo, omaso, e o abomaso não dá para ver, ele está bem ventral aqui. Talvez aqui seja até um pedacinho dele. Quanto à mucosa, todos os animais que a gente vai estudar aqui nos animais de produção, equino, suíno e ruminante, são mucosas do tipo composta, ou seja, tem uma parte glandular e uma parte aglandular. Por mais que no suíno não pareça,
Aqui, ó, tem uma partezinha pequenininha que é aglandular, por isso que ele entra na classificação de mucosa do tipo composta. Então vamos falar agora nessa parte da aula, a gente vai falar da anatomia dos animais que têm o estômago unicavitário. Depois a gente vai tirar uma parte para falar só dos animais que têm o estômago multicavitário. Então esse estômago aqui é um modelo de um animal qualquer unicavitário. A anatomia dele é a mesma, com algumas diferenças entre algumas espécies, mas todos eles vão apresentar uma região que a gente chama de região de fundo, um corpo e uma região do piloro. A região do fundo é a região mais próxima da onde tem a entrada do alimento através do esôfago. Então o esôfago ele desemboca nessa região, é onde é mais próximo da região do fundo. Depois a gente vai ter a região do corpo, região do piloro e depois tem outra saída, o alimento entra pelo esôfago e sai por uma região, por uma estrutura chamada de duodeno. Essa região do estômago, do esôfago, desculpa, onde o esôfago desemboca do estômago, a gente chama de osteoducárdia, ou seja, onde o alimento entra no estômago é o osteoducárdia. Chama cárdia porque ele fica mais próximo ao coração, por mais que ele fique em cavidade diferente, ele fica mais cranial. Então é o osteoducárdia. O alimento então passa por todas essas regiões, fundo, corpo e piloro, e chega até o ósseo pilórico, onde ele vai sair em direção ao duodeno. No estômago unicavitário a gente também tem duas curvaturas. Essa curvatura que é gigantesca, ela é a maior de todas e por isso a gente chama de curvatura maior. E tem essa curvatura bem pequenininha aqui, que a gente chama de curvatura menor. Vocês vão ver que no equino, por exemplo, a curvatura menor ela é de fato muito pequena, porque o osteoducárdia é muito próximo do ósseo pilórico. Então a gente consegue ver aqui, ó, a imagem da esquerda é o estômago de um equino e a imagem da direita é o estômago de um suíno. Então o alimento ele entra através daqui, ó, vamos pensar no equino. Ele entra aqui no osteoducárdia, é esse daqui que está marcado com A. O esôfago sairia por aqui, ó. Ele entra aqui no osteoducárdia. Aqui tem as regiões de fundo, corpo, tudo isso aqui é o corpo, e aqui é o piloro, e sai pelo ósseo pilórico, onde dá origem ao duodeno. Então esse segmento aqui do intestino, duodeno já é intestino. Esse segmento do intestino chamado de duodeno, é uma parte do intestino delgado, daqui a pouco a gente vai ver. Aqui no suíno também, ó, aqui entra o esôfago, a letra G é o esôfago, então aqui é o osteoducárdia. O esôfago entra aqui, essa parte esbranquiçada é uma parte aglandular. Aqui tem a região do fundo, do corpo, tudo isso aqui que eu estou passando é corpo, e aqui a região pilórica, onde tem o ósseo pilórico. E depois começa o duodeno, que já é intestino. Vocês conseguem ver essa linha aqui, ó, bem delimitada? Essa linha bem delimitada é chamada de margem pregueada. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto dela. A margem pregueada porque ela parece pregas. Ela divide a parte glandular da parte aglandular da mucosa dos equinos. Então aqui é a parte aglandular, ou seja, não tem glândulos. E aqui é a parte glandular. Então olha, deixa eu mostrar essa foto aqui, ó. Nessa foto a gente consegue ver bem claramente o ósseo pilórico aqui, desculpa, o ósseo do cárdia, é onde entra o alimento. Essa região toda aqui, ela é aglandular. E essa região aqui é glandular. Vocês conseguem ver que aqui é bem mais brilhante, é bem mais vívido, porque aqui tem glândulas, produz muita secreção. E essa estrutura aqui, ó, delimitada, essa linha, a gente consegue ver muito claramente, ela divide a parte aglandular da porção glandular. E essa linha é chamada de margem pregueada. A gente só vai ver isso nos equinos.
A gente só vai ver isso nos equinos. E uma coisa bem interessante dos equinos é esse ósseo aqui, ó, que é o ósseo do cárdia. O ósseo do cárdia dos equinos é extremamente forte. Ele é muito, muito, muito forte. Isso impossibilita que o alimento seja ejetado pela via oposta, ou seja, impossibilita que o alimento seja vomitado. Por isso que um dos motivos do equino não vomitar é esse ósseo do cárdia ser tão desenvolvido. E ele também não consegue eructar. Esse ósseo do cárdia tão desenvolvido, muitas vezes é um problema para o animal. Porque às vezes ele come um alimento que não está muito bom, esse alimento fermenta dentro do estômago, e começa a produzir muito gás. Como ele não consegue eructar, não consegue liberar, aí que tá, o gato. Como ele não consegue eructar, vou voltar aqui. Como ele não consegue liberar esse gás, como ele não consegue vomitar, esse estômago começa a distender, e às vezes a gente tem até ruptura do estômago, que é o que a gente chama de ruptura gástrica, porque esse ósseo, esse esfíncter aqui é muito forte. Diferente dos outros animais, que se eles se sentem como o cão, por exemplo, o cão não tem esse esfíncter tão forte. Então qualquer coisinha que ele come, que ele se sinta mal, ele vai vomitar. Já o equino não. Bom dia, gente. Vamos dar sequência então na parte 3 do aparelho digestório. Então a gente vai continuar com o estômago do ruminante. A gente já falou as porções iniciais do aparelho digestório. A gente já falou do estômago unicavitário, que seria nos animais de produção, os suínos e os equinos. E agora a gente vai falar do estômago dos ruminantes. Quem são os ruminantes? São os animais que ruminam, ou seja, eles ingerem uma quantidade grande de matéria verde, depois eles fazem a devolução desse material para a boca, esse material vai ser remastigado e fazem a reglutição. Eles deglutem esse alimento para dar sequência do sistema digestório. Então, o estômago dos ruminantes apresenta 4 compartimentos, ou 4 câmaras. A gente falou, é um estômago poligástrico, de um termo que a gente não gosta muito, porque o gástrico significa estômago. Poli, vários estômagos. Só que, na verdade, ele não tem vários estômagos. Ele tem um único estômago com 4 câmaras, com 4 compartimentos. Quais são os compartimentos? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Nessa ordem, rumen, retículo, omaso e abomaso. Os 3 primeiros, rumen, retículo e omaso, são os compartimentos que a gente chama de proventrículos ou pré-estômago. Porque esses compartimentos servem para fazer o processamento da celulose que esses animais vão ingerir. Então essa celulose vai ser quebrada através de bactérias, através de protozoários. Esse material vai ser fermentado, vai produzir ácido graxo volátil, que vai ser absorvido, e vai preparar esse alimento para então chegar no estômago que a gente chama de estômago verdadeiro, que é o abomaso. O abomaso, ele faz o papel do estômago dos unicavitários, então ele é glandular. O resto, o rumen, retículo e o maso, não são glandulares, são aglandulares. Ou seja, eles são revestidos por uma mucosa, a gente vai ver qual é esse tipo de mucosa, porém não possui glândulas. Já o abomaso possui glândulas que vão liberar enzimas que vão auxiliar na quebra desse alimento que já foi pré-fermentado nas câmaras anteriores. Então, a gente tem que pensar que esse animal que é ruminante, ele tem esse estômago repleto de cavidades justamente para quebrar a celulose. Só que se a gente pensar no animal lactente, o que é um animal lactente? É um animal que ingere leite, ele ainda está mamando na sua mãe. Então ele vai ingerir só leite e não vai ingerir capim. Então esse animal não tem a necessidade de ter todos os compartimentos que um adulto tem, porque ele não tem a celulose para quebrar. Então esse lactente, ele vai ter ainda o rumen, retículo, omaso e abomaso, porém, como a função dessas camadas, desses compartimentos iniciais é de quebrar a celulose, significa que no lactente esses três compartimentos são muito pequenininhos, proporcionalmente em relação ao abomaso. Então, dê uma olhada proporcional ao adulto, a diferença de tamanho do rumen, retículo e omaso
em comparação ao abomaso. O abomaso desse animal é gigantesco, proporcionalmente, porque é ele, de fato, que vai fazer a digestão do leite, no animal lactente, no filhotinho. Ele que vai digerir o leite. O rumen ou maso, o rumen retículo e o maso, nesse indivíduo, desse período, ainda não tem função. Já no adulto é diferente. No adulto ele apresenta um rumen gigantesco, um retículo e um omaso bem desenvolvidos e um abomaso proporcionalmente menor do que as outras estruturas, porque ele precisa desse rumen enorme para iniciar essa quebra de celulose. Ali ele precisa que o alimento fique por muito tempo sendo misturado, sendo fermentado, para depois ele ser preparado pelo retículo e pelo omaso e enviado para o abomaso. Então a gente tem uma diferença do desenvolvimento da taxa de crescimento no lactente para o adulto. Isso é de acordo com a função dessas cavidades. Então a primeira das cavidades é o rumen. Então o esôfago ele se abre no rumen, assim como ocorre no estômago unicavitário, aqui da mesma forma, ele se abre no rumen através do ósseo do cárdia. Ele ocupa praticamente a cavidade abdominal, principalmente do lado esquerdo, praticamente inteira, indo desde o diafragma, que está aqui, até a abertura da cavidade pélvica. Então tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, é o rumen. Esse rumen é enorme e ocupa praticamente o antímero esquerdo inteiro da cavidade abdominal. Isso aqui era um pequeno ruminante, era um ovino. E aqui a gente vê o rumen cortado, na verdade é uma partezinha do rumen, a parte interna dele, né, a face interna, cortada. Quais são os limites do rumen? O início do rumen, já falei para vocês, é onde ele entra através do esôfago. Então o esôfago se abre no ósseo do cárdia. E aqui a gente consegue ver essa prega, é a prega rúmeno-reticular, ou seja, é uma prega de tecido muscular que separa o rumen do retículo. E como eu sei que aqui é o rumen e aqui é o retículo, vocês já conseguem observar que existe uma mucosa diferenciada dessa região e dessa região. A gente vai ver daqui a pouco. Então olha aqui a mucosa do rumen. Ela parece esse carpete. Por que ela parece esse carpete? Isso aqui a gente chama de papilas, ou mais especificamente papila ruminal. Essa papila tem um aspecto de carpete para aumentar a superfície de contato. E essas papilas têm vários tamanhos, desde milímetros até 3 centímetros. Elas podem ser enormes. E elas servem para as bactérias, para os protozoários se aderirem nessa região e aumentar a superfície de contato do alimento e daquele líquido que está naquela cavidade, para melhorar então o processo de fermentação e de degradação da celulose. Da mesma forma, também aumenta o processo de produção de ácido graxo volátil através da degradação desse material. Quem produz isso são as bactérias, os protozoários. Então a mucosa ruminal é composta pelas papilas ruminais. Aqui a gente consegue ver bem claramente dois bovinos com um problema que a gente chama de timpanismo. O que é o timpanismo? É alguma obstrução que ocorreu nesse animal. Pode ser uma obstrução ou daqui do ósseo do cárdia ou rúmeno reticular. Geralmente não é rúmeno reticular, geralmente é do ósseo do cárdia ou mais adiante. E essa obstrução impede que o animal faça a eructação, ou seja, que libere gás. Toda fermentação vai liberar muito gás. Isso ocorre em todo o processo fermentativo, liberação de gás. Esse animal precisa eructar. Se esse animal não faz a eructação, ele vai ficar com timpanismo, ou seja, um excesso de gás. Nesse vídeo aqui, ó, a gente consegue ver, um animal repleto de gás. Aqui foi realizada uma incisão por um veterinário para fazer a retirada desse gás. É uma retirada emergencial. Na verdade, isso aqui não trata o animal, né? Isso aqui não cura o animal. Ele simplesmente dá uma amenizada do desconforto dele, mas então o veterinário ou o zootecnista vai ter que descobrir por que ele está dessa forma. Pode ser uma alimentação incorreta, pode ser uma obstrução,
pode ser algum problema com antibiótico. Então a gente já falou do rumen, agora vamos falar do retículo. Retículo é o compartimento seguinte. Na verdade, entre o retículo e o rumen, aquela prega rumeno-reticular ela é muito aberta, ela não tem um fechamento propriamente. Então tem muita gente que classifica o retículo junto com o rumen como um único compartimento, que seria o compartimento rumeno-reticular. Só que a gente sabe que ele tem função diferente e ele tem características físicas diferentes. Então a gente chama de compartimento. A gente aqui na anatomia ou na morfologia, a gente classifica eles como compartimento diferente. Rumen como uma coisa, retículo como outro compartimento. Aqui, ó, a gente está vendo uma vista lateral esquerda do sistema digestório. Aqui foi removida a parede, então a gente está vendo a cavidade interna tanto do rumen, isso aqui tudo é rumen, e essa partezinha aqui, ó, é o retículo. O retículo ele é bem pequenininho, aqui ó, ocupando essa região, entre o sexto e o novo espaço. Quando a gente fala espaço intercostal, que aqui está sexto a nono espaço intercostal, é esse espaço aqui, ó, costal vem de costela. Então aqui seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o retículo ele fica do sexto ao nono. Por que é importante saber que ele é do sexto ao nono? Porque às vezes o profissional precisa fazer a auscultação do retículo. O que é auscultar o retículo? É colocar um estetoscópio ali e ouvir o barulho que o retículo está formando. E ele precisa colocar o estetoscópio exatamente nessa região para auscultar o retículo. Se ele colocar mais caudal, ele vai auscultar o rumen. Então aqui a gente consegue ver claramente a mucosa do retículo, que é bem diferente da mucosa do rumen. Eu falei que no rumen tinha as papilas ruminais. A mucosa do retículo ela é bem diferenciada, por isso que a gente classifica como uma cavidade diferente. E quais são os limites ou as delimitações do retículo? Aí, o primeiro deles a gente já viu, é o ósseo rúmeno-reticular, onde tem a prega rumeno-reticular. Essa daqui é a prega, o ósseo nada mais é do que o espaço, a passagem. E o outro limite é esse daqui, ó, é o ósseo retículo ou nasal, ou seja, é o ósseo, o espaço que está entre o retículo, que é a cavidade que a gente está falando, e o omaso, que é a cavidade seguinte. E olha que a mucosa do retículo é uma mucosa completamente diferente. A gente fala que ele tem o formato de favo de mel, porque de fato tem, olha aqui as cristas. Ele forma esse espaço que a gente chama de célula reticular, delimitado, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Esse espaço aqui que a gente chama de célula reticular, delimitado por essas cristas reticulares. Então esse espaço é a célula e esses muros aqui são as cristas reticulares, formando esse aspecto de crista reticular que parece um favo de mel. E aqui no retículo também a gente encontra esse sulco reticular ou goteira esofágica. Se lembra que eu falei para vocês, deixa eu voltar nesse slide anterior, que eu falei para vocês que o indivíduo lactente ele digere o leite aqui no abomaso, então não tem por que o leite cair no rumen, cair no retículo e cair no omaso. Então os filhotinhos, os bezerros, eles possuem uma adaptação, que é esse sulco reticular, ou goteira esofágica aqui, que vai conduzir como uma canaleta, conduzir o leite direto para o último compartimento, que é o abomaso. Não é interessante que eu coloque leite no rumen, porque o rumen é uma câmara fermentadora, ele vai fermentar. E não é interessante que eu fermente esse leite. Ele vai produzir gases e aquele rumen ainda não está preparado para isso. Eu preciso que esse leite seja digerido por alguém que produza uma lactase, ou seja, que quebre aquele açúcar do leite, por alguém que de fato faça digestão do leite. E quem faz isso é o estômago verdadeiro, que é o abomaso, lá na frente. Então aqui, essa goteira esofágica, o suco reticular, é uma canaleta por onde o leite, isso aqui a gente só vai ver no filhote, ele passa e cai direto no abomaso. A próxima estrutura é o omaso. O omaso fica aqui no antímero direito, aqui é uma vista dorsal do animal, a gente cortou horizontalmente o animal, então isso daqui
é o rumen, tudo isso aqui é rumen. Esses 6 aqui, ó, é o retículo. E essa estrutura circular aqui é o omaso. O omaso tem um aspecto de bola de futebol de salão. Ele parece uma bola, bem compactado. E quais são as delimitações do omaso? O omaso é delimitado pelo ósseo retículo omasal, que a gente já comentou sobre ele, e pelo ósseo omaso abomasal, porque a cavidade seguinte é o abomaso. Então, ósseo retículo omasal e ósseo omaso abomasal. E você já consegue ver aqui que a mucosa dele é completamente diferenciada em relação ao retículo e em relação ao compartimento seguinte. A mucosa dele, na mucosa dele, a gente vê essas lâminas. São as lâminas do omaso. Essas lâminas, elas servem para compactar o alimento. Então aqui a gente está vendo o alimento, ó. Entre as lâminas, aqui é uma lâmina, aqui é outra. E eu falei para vocês que o omaso, ele parece uma bola de futebol. Então ele compacta o alimento para retirar o líquido desse alimento, porque no rumen, no retículo, tem muito líquido. Então ele esmaga, essas lâminas são musculares, elas esmagam o alimento, o líquido volta para o rumen e para o retículo, e o alimento mais seco segue em direção ao abomaso. Por que é interessante eu secar esse alimento e tirar o líquido? Você lembra que eu falei para vocês que o compartimento seguinte, que é o abomaso, ele produz enzimas, ele é o estômago verdadeiro, ele produz ácido clorídrico para quebrar esse alimento? Então eu preciso ter o mínimo possível de água para aumentar a concentração desse suco gástrico, dessas enzimas que vão ser liberadas. É igual, se a gente fizer uma correlação com a gente, nós humanos, se a gente comer 1 quilo de carne, a gente vai liberar suco gástrico, ou seja, enzimas que vão quebrar essa carne. Mas se ao mesmo tempo a gente tomar 10 litros de refrigerante ou de água, essas enzimas que a gente vai liberar, esses ácidos que a gente vai liberar, vão ficar diluídos nessa água que a gente tomou, nesse suco, desse refrigerante. E vão diminuir o poder de quebra desse alimento. Então o omaso é importantíssimo para deixar o alimento mais concentrado possível e enviar para o abomaso com menos quantidade possível de água, menos quantidade possível de líquido, para então as enzimas conseguirem atuar de forma correta. E o abomaso é o último compartimento do estômago multicavitário, ou seja, o abomaso é o que a gente chama de fato de estômago verdadeiro, ou de compartimento verdadeiro. O abomaso é esse daqui, ó. Dê uma olhada no bovino. Esse compartimento que eu estou circundando com laser é o abomaso. E notem que ele tem o mesmo formato do estômago unicavitário dos outros animais. E a anatomia dele também é muito parecida e a fisiologia também. Então aqui o abomaso, ele fica bem ventral no animal, um pouco deslocado para a direita. E a anatomia dele também é composta por um fundo, por um corpo e por uma região pilórica. Então aqui a gente tem o omaso, esse daqui é o ósseo omaso abomasal. Ele entra o alimento quando entra no omaso, cai direto, no abomaso, cai direto no fundo, percorre o corpo, chega no piloro e passa para o duodeno, assim como ocorre no estômago unicavitário. Ele também apresenta uma curvatura maior e uma curvatura menor. Ó. Eu mostrei para vocês aqui que ele tem uma curvatura menor, assim como esse, ó, curvatura menor, curvatura menor, curvatura menor e uma curvatura maior, igual no estômago unicavitário. No interior do abomaso a gente vê essas pregas. Essas pregas são chamadas de pregas espiraladas ou pregas espirais do abomaso. Essas pregas aqui elas são revestidas por mucosa e essa mucosa é glandular. Então aqui ficam repletas de glândulas que vão liberar enzimas que vão terminar a digestão desse alimento. Aqui a gente vê o ósseo omaso abomasal e aqui o ósseo pilórico. O que é o ósseo pilórico? É o ósseo que vai do abomaso até
o duodeno. Então aqui uma revisão das mucosas dos compartimentos. A gente falou que existe o rumen, retículo, omaso e abomaso nessa ordem. A mucosa deles é diferenciada, então a gente consegue identificar qual a estrutura que a gente está olhando a mucosa. Essa mucosa aqui é formada pelas papilas ruminais, ou seja, rumen. Aqui cristas reticulares no retículo, lâminas do omaso, e o compartimento seguinte, que é o último compartimento do estômago dos ruminantes, são revestido pelas pregas espiraladas do abomaso. Aqui a gente vai ver o ósteo do cárdia, do rumen para o retículo, ósteo rúmino reticular, do retículo para o omaso, ósteo retículo omasal. Então é só falar ósteo, que é a passagem do compartimento anterior para o compartimento seguinte. Então do retículo para o omaso, retículo omasal. Do omaso para o abomaso, ósteo omaso abomasal. E do abomaso em direção ao duodeno é o ósteo pilórico. Bom, agora a gente está chegando na parte final do aparelho digestório e a gente vai falar basicamente de intestinos. Então a gente consegue classificar o intestino em duas porções principais, o intestino delgado e o intestino grosso. Mas vamos lembrar aqui o que a gente fez para chegar até aqui. Então a gente começou pela cavidade oral, a gente passou para faringe, esôfago, estômago e agora a gente está em intestino. Então a gente vai ter um intestino que a gente chama de delgado e um grosso. Delgado significa estreito, fino, e grosso, como o próprio nome diz, significa que tem um diâmetro maior, um calibre maior. Então essa classificação de intestino delgado e grosso é basicamente de acordo com o seu calibre. Nós vamos ter 3 segmentos do intestino delgado: o duodeno, o jejuno e o ileo. É ileo, eu reforço essa palavra com E, porque o íleo é um pedaço de um osso lá do osso coxal, que a gente conversou antes, que tinha o íleo, isquio e pubis. Aqui é ileo com E, ok? A gente não pode confundir isso. Então vamos ter no intestino delgado duodeno, jejuno e ileo. No intestino grosso, a gente vai ter o seco, o cólon e o reto. E o reto, por sua vez, vai se abrir através de um orifício chamado ânus, que já ganha o meio externo, por onde vão sair as fezes. Então vamos começar pelo duodeno. Esse desenho aqui parece um pouco bagunçado. Ele é um desenho de um cão, do trato digestório dele de um cão. O do cão é o mais simples de todos, mas a gente vai ver dos outros animais. O que interessa a gente saber aqui é que aqui está o estômago e esse desenho em amarelo, deixa eu colocar o pointer aqui. Aqui está o estômago em A e todo esse ducto, esse tubo pintado em amarelo é o duodeno. Então o duodeno é a estrutura do intestino que está diretamente acoplado ao estômago. Depois do duodeno vem o jejuno, então esse em vermelho aqui já são as alças do jejuno. O interessante do duodeno é que em todos os animais, vamos pensar aqui de novo, em todos os animais ele vai ter mais ou menos o mesmo formato. Então a gente vê aqui no bovino o estômago, né? Na verdade aqui é o abomaso, é o último compartimento do estômago do ruminante. E a gente vai ter o duodeno. Seguindo um pouquinho em frente, vai para caudal e vai para cranial. Olha aqui no suíno, segue um pouquinho para o lado, vai para caudal e vai para cranial. Do equino, a mesma coisa, ó. Segue um pouquinho, vai para caudal e vai para cranial pelo outro lado, que não dá para ver aqui. Então a disposição em todos os animais aqui é mais ou menos similar. Esse intestino aqui é o intestino de um bovino, parece um pouco bagunçado, mas a gente vai delimitar bem o que é o duodeno aqui. Então o estômago estaria aqui, ó, deixa eu pintar. O estômago estaria saindo dessa região aqui. Na verdade aqui seria uma parte do abomaso, né? Então vou colocar aqui abomaso. Bom, vocês entenderam, abomaso. O abomaso está aí no ducto, no ósseo pilórico, é onde o abomaso vai se abrir no duodeno, pegar o laser,
A abomásia vai se abrir no duodeno e aqui a gente vai ver as porções do duodeno. Então tem 3 porções, uma porção cranial, uma porção que desce em sentido caudal, ou seja, uma porção descendente, e uma porção que volta para a cranial, que a gente chama de porção ascendente. Geralmente quando a gente fala descendente, significa que está indo de cranial para caudal. E quando a gente fala ascendente, está indo de caudal para cranial. Se aqui é o abomaso, significa que aqui é cranial. Se aqui é o ânus, significa que aqui essa região é caudal. Então essas porções cranial, descendente e ascendente, a gente vai ver em todas as espécies. E elas são unidas através de flexuras. Então o que interessa a gente saber do duodeno aqui é que a disposição dele é mais ou menos a mesma em todos os animais domésticos. E o duodeno tem uma importância muito grande, apesar de ser um ducto relativamente curto, ele tem uma importância muito grande porque ele fica coladinho nesse órgão aqui, ó. Esse órgão é o pâncreas. Ele fica colado no pâncreas. Então ele recebe ductos que vêm do pâncreas e ductos que vêm da vesícula biliar. A vesícula biliar está encostada no fígado. Tanto o pâncreas quanto a vesícula biliar vão liberar secreções diretamente no interior do duodeno. Essas secreções vão entrar através desses orifícios aqui, ó. Então essa imagem da direita inferior, vocês estão vendo duas aberturas. Aqui é o duodeno, num corte, a gente está vendo o interior do duodeno, onde a gente está vendo duas aberturas. Uma maiorzinha, que a gente chama de papila duodenal maior, e a outra menorzinha, que a gente chama de papila duodenal menor. Cada espécie desemboca ductos diferentes nessas papilas. Algumas desembocam o pancreático tanto na duodenal maior quanto menor, outras desembocam o pancreático somente na maior, mas isso também não vem ao caso no momento. O que vem ao caso é que tanto a vesícula biliar vai liberar bile nessas papilas, quanto o pâncreas vai liberar suco pancreático nessas papilas. E qual é a importância disso? É porque a vesícula biliar, ela libera bile, e a bile funciona como se fosse um detergente para quebrar a gordura. Então nessa região aqui do duodeno é onde vai ocorrer a quebra da gordura que esses animais se alimentarem. Da mesma forma vai ocorrer a quebra de proteínas, que já começou lá no estômago, vai ocorrer também a quebra de amido, que vai devido a enzimas liberados pelo pâncreas. Então o duodeno tem uma importância muito grande, principalmente de captar secreções que vieram do pâncreas e da vesícula biliar. E aqui o alimento que vai passar já previamente digerido, né, que a digestão dele começou lá na boca, desde a maceração, desde o contato com a saliva, vai continuar a ser digerido nesse tubo aqui que é o duodeno. Vamos para o próximo segmento então. A gente já falou do duodeno, é intestino delgado. Agora vamos para o jejuno. A gente continua em intestino delgado. O jejuno é a maior porção do intestino delgado. Na verdade, é uma das maiores porções do intestino como um todo. Quando você abre o animal, aqui no corte do ventre dele, então esses dois animais aqui estão em decúbito dorsal. O que significa decúbito dorsal? Significa que o dorso do animal está encostado na mesa. E o que a gente tem acesso é ao ventre. Então é como se a gente estivesse fazendo uma secção ali na região do ventre, da barriga do animal. Quando a gente abre o ventre, as primeiras vísceras que a gente vê são essas daqui, ó. São essas alças intestinais. Essas alças intestinais, elas são parte do jejuno, porque o jejuno que possui essas alças todas enoveladas. E elas são recobertas ventralmente por uma película, olha aqui, parece um véu de noiva, bem delicado, parece uma lâmina transparente, bem delgada, bem fininha, por essa película chamada de omento maior. Então, quando vocês abrem a cavidade do indivíduo, se fizer um corte bem sutil e delicado, para não entrar muito e não rasgar essa estrutura, vocês dão de cara com essa película, com essa membrana. Essa membrana é o omento maior. E vocês estão vendo que aqui, ó, onde eu estou passando o pointer, existem as alças do jejuno. E aqui existe uma película também ligando todas essas alças do jejuno e unindo ela e fixando ela no dorso do animal, na parede dorsal do animal.
Essa membrana aqui é por onde chegam os vasos e os nervos até o jejum. Então esse órgão tem que ser muito vascularizado, porque ali tem muita digestão, tem muita quebra de material, tem muita absorção de nutriente. Então essa membrana por onde chegam vasos, por onde passam nervos, essa membrana é chamada de mesentério. Mesentério. Então aqui ventralmente a gente tem um aumento maior e fixando dorsalmente toda a estrutura a gente tem um mesentério, ok? Então aqui é uma peça de um bovino, só que ela está com o jejum completamente desanovelado, porque o jejum ele é um emaranhado de ductos, né? Na verdade é um único ducto todo emaranhado. Aqui não, aqui foi aberto. Então o jejum é esse vermelho aqui, ó. Ele tem metros e metros e metros. É esse vermelho, todo esse vermelho aqui é o jejum. E essa película onde a gente está vendo esses vasos pintados em preto, compõe o mesentério. O aumento não dá para ver aqui, foi removido. Para a gente fazer essa abertura do jejum obrigatoriamente, e para a gente ter acesso a todos esses órgãos aqui, obrigatoriamente a gente tem que remover o aumento ou fazer uma secção nele. Então aqui a gente está vendo o estômago, né, o abomaso, aqui ó, o duodeno, porção cranial, porção descendente, porção ascendente. Acabou a ascendente, já começa o jejum. Tudo isso aqui é jejum, 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 jejum. E aqui no amarelinho começa a outra estrutura, que é o íleo. Íleo. Então, ó, daqui até aqui é o íleo. Íleo, na verdade, é uma porção terminal do intestino delgado. É uma parte um pouco mais muscular, mais espessa. Quando você aperta ao toque, ele parece mais consistente. Ele é uma parte bem pequenininha que a gente só consegue, a olho nu, praticamente, dizer que ali terminou o jejum e começou o íleo devido a essa membrana aqui, ó. Essa membrana aqui é uma prega iliocecal. O que significa prega iliocecal? É uma membrana que conecta o íleo ao seco. Então essa estrutura aqui que eu estou passando, o laser é o seco, e essa estrutura aqui é o íleo. Se não tivesse essa prega aqui, a gente teria um pouco de dificuldade de identificar o íleo e diferenciar o íleo do jejum. A gente sabe que ele é um pouco mais consistente, um pouco mais retilíneo, mas ainda assim existe um pouco de dificuldade para isso. Então esse daqui é o íleo, daqui até aqui. O íleo se abre no seco. Então aqui ó, o íleo em amarelo, também amarelo mais escuro aqui. Aqui no suíno, ó, o formato dele em todas as espécies é mais ou menos o mesmo. E o que interessa é que ele sempre vai ser uma continuação do jejum e ele vai passar, entre aspas, fixado no seco até entrar no seco. E o seco é essa estrutura aqui, ó. E eu coloquei um seco de cão, apesar de não ser a base da nossa aula, para mostrar que o formato do seco ele representa muito o tipo de nutriente que esse animal come. O seco significa fundo saco cego. Seco significa cego. Ou seja, é um compartimento sem fundo, onde o alimento entra por um lado e ele tem que sair pelo mesmo lado praticamente. Então ele entra, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui é o íleo. O alimento está passando por aqui, ele entra no seco, percorre o seco e volta pelo mesmo caminho. Só que ao invés de voltar para o íleo, ele vai em direção ao cólon. E o seco, por isso que eu falo que o seco é um fundo de saco cego, ou seja, é como se fosse um saco sem fundo. Se você for nele, você tem que voltar ao fundo de saco cego. E olha que interessante, o cão ele se alimenta basicamente ele é um carnívoro, se alimenta muito de proteína de origem animal, de carne. Né? Ele até pode se alimentar um pouco também de algum petisco, algum vegetal, alguma coisa que esteja no animal, um capim, alguma coisa que a presa dele tenha comido, só que a base da alimentação dele é uma alimentação do tipo carnívoro, ou seja, a base é proteína animal. Então ele tem um seco muito pequeno, porque qual é a função do seco? A função do seco é fazer fermentação. A função do seco é fermentar o alimento. E essa fermentação se dá principalmente para a quebra da celulose. E essa celulose a gente vai encontrar nos vegetais.
Então vamos pensar no suíno. O suíno, ele é um animal vegetariano? Não, ele é um animal onívoro. Então ele come tanto produtos de origem animal como produtos vegetais, como milho, como soja, como capim, e ele vai comer, na verdade, tudo. Ele é muito similar ao humano, né, para alimentação. Então ele precisa de um seco um pouco desenvolvido para quebrar essa celulose que ele está comendo. Então aqui ele tem um seco todo sacular, olha aqui, sacular. Essas saculações do seco são para aumentar a superfície de contato. Então isso aqui é o seco de um suíno. Bem diferente de um seco de um cão, ó, que ele é bem pequenininho. Olha aqui o seco do bovino, ele não é tão desenvolvido quanto o seco do suíno. Por que o do bovino não é tão desenvolvido? Ele é desenvolvido, ele é grande, mas não ele é tão grande. Ele não é tão grande porque tem um rumen gigantesco que já faz esse papel. Então o papel do rumen não é fermentar o alimento, produzir ácido graxo folátil, fazer a quebra daquela celulose. Então é o papel do seco. Então, se o rumen já tem todo esse papel, já consegue quebrar esse alimento, ele não precisa de um seco tão desenvolvido, mas ele ainda assim tem um seco relativamente grande. Agora, o mais interessante é o seco desses dois animais aqui, ó. Obviamente que o coelho não é um animal doméstico de produção, mas ele pode até ser um animal de produção. Então, eu coloquei aqui porque o seco dele é bem interessante. Olha o seco do equino. O alimento entra por aqui, olha o tamanho do seco. Esse seco do equino ele é completamente lobulado, tem várias saculações para aumentar a superfície de contato. E essa estrutura aqui, no equino, tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Então, é uma estrutura enorme, enorme, enorme. Mais ou menos 1,5 metro de comprimento. E por que o equino tem um seco tão gigantesco? Então, começa de um lado e a ponta dele, o ápice do seco vai para o outro lado, de tão grande que ele é. Por que ele tem um seco tão grande? Ele tem um seco tão grande porque a alimentação do equino é muito próxima da alimentação do bovino. É um animal basicamente vegetariano. Ele come, é um herbívoro, né? Vegetariano não, é um herbívoro. Ele come capim, basicamente. Se ele come capim, ele precisa fazer a quebra dessa celulose, a quebra desse material vegetal. Se ele não tem rumen, ou seja, ele não é um ruminante, significa que ele tem que compensar de outra forma essa quebra. Então ele compensou possuindo um seco gigantesco. Olha o coelho. O coelho, a alimentação dele é muito parecida com a alimentação do cavalo. É muito parecido com a alimentação do cavalo. E ele também é um animal unicavitário. Ele não é um animal ruminante. Se ele é um animal unicavitário, ele precisa de uma estrutura para fazer a fermentação, porque ele não tem rumen. Se ele precisa de uma estrutura para fazer a fermentação, essa estrutura é o seco. Olha aqui, é um formato espiralado, né, esse seco. Ele é gigantesco também. Tanto é que as patologias do sistema digestório do equino são muito parecidas com as patologias do sistema digestório do coelho, porque eles são animais muito parecidos na sua alimentação e a partir dos órgãos são muito parecidos, pelo menos na questão digestória, né? Olha aqui o seco do equino. Aqui a gente está vendo o equino. Aqui onde eu estou mostrando é a cabeça dele, né, a parte cranial, e aqui é caudal. Então a gente está vendo a base do seco do lado direito, o corpo do seco e o ápice do seco que vai em direção ao outro lado. O seco dos animais, a base dele pelo menos, é sempre voltada para o lado direito, na cavidade abdominal superior. Então sempre que a gente quiser escutar um seco, a gente vai colocar o estetoscópio aqui do lado direito. E é interessante a gente escutar o seco, porque ele tem um barulho que a gente chama de descarga iliosecocólica ou descarga iliocecal, que é a liberação, é a abertura do esfíncter ali que passa a comida para o seco, liberando gás, liberando comida, e isso precisa ter uma certa motilidade, que existe um padrão para isso. Se essa motilidade está baixa, significa que esse animal está com algum problema. Se essa motilidade está muito acelerada, significa também que esse animal tem algum problema. Então é interessante o clínico ao escutar esse seco, para ver como está a motilidade desse órgão, como está a entrada de alimento e a saída de alimento desse órgão.
Então eu falei para vocês que o seco, a gente sempre vai escutar do lado direito, que a base do seco está do lado direito, com exceção de uma espécie, o suíno. Olha aqui o suíno, a gente está vendo a cabeça do suíno aqui, ó, onde está meu pointer. Então essa face que está voltada para vocês é a face esquerda, é o antímero esquerdo do animal. E aqui a gente está vendo o seco em azul, ó. Na mesma localização do equino, porém do lado esquerdo. Então o suíno é uma exceção para a posição do seco. Os outros animais todos vão ter o seco voltado para o lado direito. Vamos lá, terminando uma das últimas porções do trato digestório é o cólon. O cólon, de uma forma bem simplista, mas também o objetivo aqui não é a gente complicar, de uma forma bem simplista, a gente vai dividir ele em 3 porções. Porção ascendente, transversa e descendente. Só que isso, na verdade, não condiz com a realidade. Assim, mais ou menos. Essas porções ascendente, transversa e descendente, elas são muito claras e muito óbvias para os humanos e para o cão. Que de fato, olha aqui é o jejuno, ilho, seco, aqui começa o cólon, ó. Então a gente tem de fato no cão, assim como no humano, a gente tem o cólon ascendente, transverso e descendente. Só que nos outros animais de produção a gente não vai ter esse cólon dessa forma. A gente vai ter o cólon dessa forma aqui, ó. Cólon ascendente apresentando do suíno, apresentando todas essas flexuras aqui, ó. Tudo isso aqui é ascendente. Aí depois vem transverso e descendente. Olha aqui o cólon do bovino. Tudo isso daqui é ascendente. Todo esse movimento centrífugo e centrípeto aqui, ó, ascendente. Ascendente. Aí quando chega aqui na parte branca, transverso e descendente. Olha o equino. O equino é o que tem o cólon mais complexo. Ele tem, aqui é o seco, né, que a gente viu que ele é enorme, e o cólon dele vai para cranial, vai para o outro antímero, aqui é do antímero direito, vai para cranial, vai para o antímero esquerdo, ventral, depois vai para dorsal no antímero esquerdo, vai para cranial de novo, atravessa de volta para o antímero esquerdo, aí transverso e descendente. Então tudo isso daqui, ó, que eu estou mostrando é cólon ascendente. Então isso varia muito de espécie para espécie. Só que o que varia dessas espécies é o formato do cólon ascendente. O transverso e descendente vai ser igual. É claro que eu não quero que vocês decorem qual é o formato do cólon do ascendente dos diversos animais, mas eu coloquei aqui só a título para vocês terem consciência e saberem que eles são diferentes. Então, olha, o ascendente do suíno, ele é formado por todas essas flexuras aqui, ele é como se fosse um cone invertido. O ascendente do ruminante, ele parece um disco, ele é um formato discoidal, e ele fica um disco achatado, e também tem todo esse espiral centrípeto e centrífugo, todas essas alças aqui, tudo isso que eu estou falando aqui é cólon ascendente. Transverso e descendente são mais ou menos similares. Transverso, ele passa sempre do antímero direito para o antímero esquerdo, e o descendente vai em direção caudal. Olha aqui o cólon do equino, o mais completo deles, ó, o mais complexo, né? O mais complexo deles, cheio de saculação também. Essas saculações são importantes. A gente vê muito no equino, vê muito no suíno. Essas saculações são importantes principalmente para fazer a absorção de líquido. Então o cólon tem uma função muito importante para absorver líquido. Quando o indivíduo tem uma colite, ou seja, uma inflamação do cólon, a gente vai ter um indivíduo com uma diarreia muito aquosa, porque ele não consegue absorver o líquido das fezes. Então, se ele não consegue absorver esse líquido das fezes, ele vai soltar esse líquido em forma de diarreia. Olha aqui as porções do cólon ascendente do equino. E aqui, para finalizar, reto e ânus. Reto é a parte mais terminal do intestino, é a parte mais final, e ele já fica aqui no interior da cavidade pélvica. Então aqui é cavidade abdominal, aqui é cavidade pélvica. Esse ducto que vocês estão vendo aqui, ó, esse tubo, isso aqui na verdade é o útero. Isso aqui
é o útero de um animal. Aqui a gente já está vendo o reto, essa porção toda aqui vai ser o reto, reto, e a abertura dessa porção é o que a gente chama de ânus, que é onde tem espaço, abertura para o meio externo. Então aqui a gente termina a parte de digestório, que começou desde os lábios, vestíbulo oral, cavidade oral propriamente dita, faringe, com as porções da faringe, esôfago, estômago. A gente viu o estômago do animal unicavitário e do animal ou policavitário, que seria o ruminante. E a gente viu os diferentes segmentos do intestino delgado e do intestino grosso. Lembrando que delgado, duodeno, jejum no ilho, grosso é seco, cólon e reto. Então, o reto faz parte do intestino grosso, ok? Apesar de que no reto a gente não vai mais ter uma absorção de nutrientes, a gente vai ter basicamente uma conformação das fezes, uma compactação para excreção desse material. E o ânus é a abertura propriamente dita. Fechou? Então até a próxima, faça uma revisão, esse conteúdo é o conteúdo provavelmente um pouco mais pesado. Eu tentei deixar ele de uma forma mais sucinta. É claro que ele é um pouco mais complexo que isso, mas eu acho que o objetivo aqui foi cumprido, que é fazer um apanhado geral do sistema digestório.